Aleluia. Que Deus te abençoe. Fale no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, vamos orar pela nossa palavra. Vou deixar as ofertas para o final do nosso arena, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante do Senhor. Deus, queremos entregar, Deus, as nossas vidas ao teu altar. Deus, queremos nos render graças, Deus, a ti. Deus, queremos declarar, meu Pai, que o tempo de Deus, muitas das vezes não é o nosso tempo. Deus, o tempo do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Deus, que nós possamos entender tudo que o Senhor tem, Deus, para as nossas vidas. Deus, que nós possamos entender o nosso propósito, ao qual o Senhor nos chamou, nos escolheu. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falando conosco. Venha, Deus, transformando as nossas vidas. Deus, rendemos graças, Deus, a ti, meu Pai. Deus, e que o Senhor, Deus, venha sobre nós, nos enche com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. Deus, abençoa, Deus, cada pessoa, Deus, que está aqui, presencial, online. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, toca, Deus, as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. E o Arena diga: glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Estamos aí na nossa reta final dessa série, né, Timeline. Temos aí mais 2 sábados à frente. Glória a Deus. Amém? Isso mesmo. Amém? Depois, logo em seguida, já vamos começar uma nova série. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Muda a versão aí, Eduarda. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, a palavra do Senhor diz que para tudo há uma ocasião e para um tempo para cada propósito. A nossa vida é estabelecida debaixo dos céus, quando nós aceitamos a Jesus. Sim ou não? Sim ou não, Arena? É a nossa vida debaixo dos céus. Estamos aqui, Deus está acima de nós. A nossa vontade tem que prevalecer. Como se diz, a nossa vontade não pode prevalecer mais em nós, mas é a vontade de Deus. Então existe para cada ocasião. Aqui diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Então a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial, a nossa vida conjugal, o nosso trabalho, então tudo há tempo para todas as coisas. Mas essas coisas não tem que estar na nossa vontade, tem que estar debaixo do céu. Tem que estar no controle do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Queridos, uma pergunta que todos nós fizemos, e talvez nós fizemos, né? E talvez até hoje nós nos perguntamos, quando nós éramos criança, né? O que eu quero ser quando eu crescer? Quem já se perguntou isso? O que eu quero ser quando eu crescer? Ou alguém já te perguntou, ou você já se perguntou? Todo mundo já perguntou, né? O que eu quero ser quando eu crescer? Às vezes estamos pequenos, estamos falando o que eu quero ser quando eu crescer. Queridos, muitas das vezes
só estamos reproduzindo o que um dia nos falaram. Ou espelhamos em familiares ou em pessoas que deram muito certo. Às vezes nós falamos assim: eu quero ser médico, porque na sua família tem alguém que é médico. Eu quero ser professor, porque na sua família tem um professor. Às vezes nós queremos ser por aquilo que nós vemos, sim ou não? Porque aquela pessoa está dando certo, está ganhando dinheiro, a profissão está certa, dando resultado, está falando que é bom, e eu também quero ser. Só que nós precisamos entender que a decisão que nós tomarmos tem que estar debaixo dos céus. E a decisão que nós tomarmos tem que ser aquilo que nós realmente queremos, não aquilo que o outro acha que tem que ser. Às vezes a sua mãe, alguém da sua família teve uma profissão que às vezes você ouviu do seu familiar que você também seria. Às vezes sua mãe é professora, fala assim: quando você crescer você vai ser professor também, meu filho. Nós já ouvimos. Ou que nos falaram, ou que nós vemos. Quanto já teve na sua cabeça que alguém te falou que você vai ser quando você crescer, ou que você viu alguém dando certo na profissão e você queria ser aquela mesma pessoa? Queridos, hoje nós vivemos onde tudo queremos de uma hora para outra. Não pensamos nas consequências, muito menos o que Deus, muito menos o que planejamos com Deus. Às vezes nós queremos tudo no tempo e na hora. Se não for agora não tá bom, se não for hoje, amanhã não serve. Todo mundo conhece pessoas assim, né? Que é tudo para agora. Aí vem para a igreja, quer que Deus faz na hora, naquele momento. Se não fizer nesse culto, no outro culto eu não volto. É uma geração compulsiva às coisas, não debaixo dos céus, mas debaixo da sua própria vontade. Da sua própria vontade. E nem tudo é na nossa vontade, mas na vontade do nosso Deus. Quantas coisas que nós buscamos, ou você busca, desde quando você converteu, que não aconteceu até hoje. Sim ou não? Desde quando eu converti, eu oro por coisa que até hoje não aconteceu. Tem mais de 15 anos. Não aconteceu. Mas isso que não aconteceu, não vai fazer eu desistir do meu propósito, que está debaixo dos céus. Quem serve a Deus, quando está passando por uma dificuldade, por um deserto, não se preocupe, porque sabe que no final da batalha, Deus vai trazer sobre as nossas vidas o milagre, a bênção. Quantos crê? Dê um amém. Glória a Deus. Você sabe que quando você está passando por uma dificuldade, passando por uma provação, passando por algo na sua vida, você confia no Senhor, que as promessas dEle vai se cumprir sobre a sua vida. Não importa o dia, não importa a hora, mas você simplesmente confia no propósito e o que Deus diz na palavra dEle. Amém, igreja? Tudo que você for fazer, consagre debaixo dos céus. Deus, eu quero isso, isso, isso. No final da sua oração, que seja feita a tua vontade. Não a nossa, mas a vontade do Senhor. Amém, Arena? Queridos, a Bíblia nos afirma que se nós confiarmos em Deus, no tempo de Deus, podemos viver uma vida boa, perfeita e agradável. Levante suas mãos e fala assim: em nome de Jesus, eu declaro que o tempo de Deus na minha vida, eu posso viver a boa, perfeita e agradável. Fala assim: vontade.
de Deus para a minha vida. Amém? Queridos, depender de Deus é algo que hoje em dia, numa geração que quer tão rápido, né? Parece loucura, mas aí que está o segredo, como diz em Eclesiastes: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Queridos, aquilo que é imediatismo, o que é imediatismo? Aquilo que é de imediato. Tudo que é imediato gera em nós e tem trazido em nós o efeito da ansiedade. Sim ou não? Tudo que é imediato, nós ficamos ansiosos. Ficamos ali ansiosos para que algo aconteça no momento certo, no tempo certo. E isso tem feito com que muitos se frustram por planejar fora do tempo. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Você tem crise porque seu relacionamento acabou? Você tem crise porque o seu relacionamento acabou? Está em crise porque ficou desempregado? Está em crise porque sua empresa não está legal? Está em crise porque sua célula não cresce, não multiplica? Está em crise? Sua crise é o medo do que está por vir? Quantos de nós temos medos do que está por vir? Às vezes nós pecamos, nós falhamos e nós ficamos com medo do que vai acontecer com as nossas vidas. Quando eu converti, eu tinha esse medo. Toda vez que eu fazia algo errado, que eu sabia que era contrário à palavra de Deus, me surgia um medo, me surgia uma ansiedade. Não, às vezes não era nem tanto das pessoas, mas era de Deus na minha vida. Você entende? O que vai ser de mim agora? O que Deus pensa de mim? Como que está meu moral com Deus? Crédito zero. Crédito zero. Queridos, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, pular as etapas. Como que nós agimos, né? E o segundo ponto, como Deus age. Arena, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você acha que Deus age? Deus age no propósito ou na proposta? Responde aí, Arena. Deus age no propósito ou na proposta? Proposta? Propósito. Deus age no propósito. Vamos entender por que Deus age no propósito e não na proposta. Deus, aqui diz que o propósito, fala assim comigo, repete, você vai repetir comigo, fala assim comigo, propósito, não, eu quero te ouvir, fala assim comigo, propósito, me tira do campo do achismo e me leva a fazer história. Fala assim, proposta apaga a chama da paixão que eu carrego. Toda proposta nas nossas vidas que não está debaixo do propósito, debaixo dos céus, vai apagar a chama de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque o diabo, ele não tem propósito. O diabo, ele tem propostas que aos nossos olhos podem ser bom, mas debaixo dos céus não é bom. O propósito te tira do campo do achismo e te leva a você fazer história. E a proposta apaga a chama da paixão que nós carregamos. Nós carregamos a paixão de Cristo. Posso ouvir um amém, Arena? Carregamos a paixão de Cristo. E toda vez que essa paixão se apaga, é porque nós aceitamos uma proposta, não um propósito. Aquele que vive de propósito não aceita qualquer proposta.
Qualquer não, nenhuma. Porque Deus não é um Deus de proposta. Ele é um Deus de propósito. Deus, Ele é um Deus certo. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. Os olhos de pai e mãe é os olhos de Deus. Porque a vontade nossa é enxergar só aqui, só aquilo que nós vemos. O território que nós estamos vivendo. Esses são os nossos olhos. Os olhos de pai e mãe e os olhos de Deus é uns olhos que vê muito mais além. Hoje você ouve um não do seu pai e da sua mãe, hoje você não consegue entender. Você acha que é chato, você acha que não é legal, você chora, você reclama, você tranca no quarto e até mata a mãe. Gente do céu, Deus abençoe que a minha mãe não esteja assistindo, mas eu já matei minha mãe demais. De falar assim, ó, mãe, a senhora podia morrer. Quem já fez isso? Não é assim? A gente já fez isso. Queridos, tudo que é debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Se um dia Deus diz não, seu pai e sua mãe diz não, hoje você talvez não vai entender. Mas lá na frente você vai conseguir entender tudo que serviu de não para a sua vida. Tudo que serviu de correção, tudo que serviu de correção e de, às vezes, de não. Sua mãe diz não, Deus diz não, o líder diz não. Não é bom ouvir não. Não é bom. Ninguém gosta de ouvir não. A gente só quer ouvir sim. Pode. Sim ou não? Aí, tá vendo que você falou pra mim que sim? Você não quer falar não. Por quê? O sim agrada a nossa vontade, agrada a nossa carne. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Temos que aprender a confiar nele. Deus não age no imediatismo. Ele é o que era e o que há de vir. Ele sabe de tudo e no tempo certo para cada coisa. Deus, Ele sabe de tudo e todas as coisas. Eu e você, nós não sabemos de nada. Eu e você não sabemos de nada. Por quê? Porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Nós fazemos coisas que não é para ser feito. Muitas das vezes falamos do irmão, do líder, do pastor, do pai, da mãe, do professor da escola. Nós erramos, nós falhamos. Deus, Ele não age naquilo que é imediato. Deus, Ele vai agir segundo o seu propósito. Por quê? Proposta é feita na hora, sim ou não? Vou te fazer uma proposta aqui. Você aceita ou você não aceita. E Deus não age acima disso. O propósito, ele demora a ser cumprido, porque ele exige de nós sacrifício. O propósito, ele demora a ser cumprido, porque ele exige de nós obediência, renúncia. Mas a proposta não, ela é feita no imediato. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus não quer essa proposta. Deus quer em nós o propósito. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Queridos, aqui diz que quando você sabe daquilo que Deus prometeu, você sabe que o que te espera depois das tempestades. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito.
Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, sofrimento, privações e tristeza, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer te ataque, quer te defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Fala assim: Espírito Santo, obrigada por te servir, por ter esse privilégio. Queridos, aqui diz na palavra do Senhor que o tempo de Deus é onde você cresce. O tempo de Deus é onde nós crescemos. Propósito te faz você crescer. Proposta te faz você diminuir, não você crescer, não você avançar. E o tempo de Deus é onde você cresce, entendendo que onde muitos chamam de provação, você entenderá que é o tempo de amadurecimento e de crescimento. E esse tempo de amadurecimento e crescimento, ele é de dentro para... Fala assim comigo: de dentro para fora. De dentro para fora. Você cresce e você amadurece. Você cresce e você amadurece. De dentro para fora. Lucas capítulo 2, verso 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Fala assim comigo: que eu seja... Nossa, misericórdia. Fala assim comigo: que eu seja como Jesus, crescendo em sabedoria, em estatura e em graça. Fala assim: diante de Deus e dos homens. Fala assim: que eu cresça todos os dias em Cristo Jesus. Fala assim: que as minhas vontades se diminua e que Deus cresça dentro de mim. Que nós possamos crescer em estatura, em sabedoria, em discernimento e em graça e em poder. Não cresça no egoísmo, não cresça no achismo, não cresça na ganância, mas cresça em sabedoria, em estatura, em entendimento, em discernimento, em amor, em bondade, tudo que é frutos do Espírito Santo, que nós possamos crescer em Deus. Posso ouvir um amém? Eu acho que você não entendeu. Tudo que é frutos do Espírito Santo, que nós possamos crescer em Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Queridos, o problema é que não queremos Deus determinando as coisas em nossas vidas, porque elas demoram, mas todo milagre, toda grande conquista passa pelo teste. Fala assim: passa pelo teste, toda conquista. Fala assim: esse teste se chama tempo. Fala assim comigo: tempo. Fala assim: que eu possa saber esperar o tempo de Deus na minha vida. Às vezes nós ficamos apavorados, ficamos entristecidos,
Queridos, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de regar, há tempo de colher, há tempo da chuva, há tempo do sol, há tempo da bonança, há tempo do bolso com dinheiro, há tempo do bolso sem dinheiro. Começo de mês, dinheiro. Final de mês, me socorre. Jesus, até a oração é mais intensa. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que há deserto, mas também há vitória. Há provação, mas também há milagre. Há choro, mas também há alegria. O problema é que nós precisamos entender que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos desistir. Aquele que perde a corrida, às vezes olha para dentro de si e fala assim: eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Mas eu quero dizer para você não desistir, para você persistir, para você esperar em Deus. Espere em Deus. Tem um versículo que diz, né? Não andeis ansiosos, o que há de vestir, o que há de comer, mas esperai-vos no Senhor. Descansai-vos no Senhor. Porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Queridos, tem exemplo da passagem do povo do Egito para a terra prometida. Aquilo que levaria 40 dias se tornou 40. Quanto tempo, gente? 40 anos. Para que Deus moldasse a sua maturidade suficiente para eles aprenderem a confiar em Deus. Aquilo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Porque Deus queria amadurecer. Deus queria que eles aprendessem a confiar em Deus. Talvez aquilo que é para durar na nossa vida 1 mês, dura 1 ano. Aquilo que é para durar 5, dura 10. Porque Deus, Ele quer provar os nossos corações. Ele quer provar as nossas vidas. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa aliança? Aonde está a nossa fé? Fala assim comigo, propósito. Fala assim comigo, propósito te tira do campo do achismo. Fala assim, em nome de Jesus, eu lanço fora da minha vida todas as propostas que apaga a chama e a paixão que eu carrego, que nós carregamos dentro de nós. Aquilo que nós carregamos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer com que nós alcançamos o propósito, não as propostas. Glória a Deus. Essa palavra de hoje bem pequena. Quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Bem pequena. Glória a Deus. Temos aí agora mesmo a nossa vigília, em nome de Jesus. Amém? Quero que você feche os teus olhos. Fique de pé no seu lugar. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu quero que você comece a pedir para o Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Comece a dizer, Espírito Santo, que todos os dias eu busque o propósito de Deus na minha vida. Que eu possa alcançar o milagre, a graça, a unção do Senhor. Que o tempo de Deus não seja o nosso tempo, mas que seja o tempo do Senhor. Que a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Comece a falar com Deus.
Comece a dizer: Espírito Santo, que a minha vida seja guiada pelo tempo de Deus. Que eu possa todos os dias buscar o propósito. Arranca de mim todo achismo e coloca em mim a tua presença, a tua certeza, a tua vontade. Ore ao Senhor, rasga o teu coração diante de Deus, em nome de Jesus. Esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Levanta a sua voz e adora o Senhor com essa canção. Cante a Ele. Comece a dizer: Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade seja boa, agradável e perfeita. Comece a dizer que o tempo de Deus se cumprirá sobre a sua vida. Levante suas mãos e declara. és minha âncora, a minha esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está. E sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás. E sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora. Abra sua boca e declara. Minha esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora. Declara, declara isso. Abra sua boca e declara. Esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não Meu protetor. Levante suas mãos. Fala assim comigo: em nome de Jesus, eu declaro o poder de Deus sobre a minha vida. Fala assim: quando você sabe daquilo que Deus prometeu, você sabe que o que te espera depois das tempestades. Fala assim: em nome de Jesus, eu declaro que depois de uma tempestade,
vem a promessa de Deus. Fala assim, tudo que Ele prometeu vai se cumprir sobre a minha vida. Fala assim, o tempo de Deus não é o meu tempo. Fala assim, o tempo de Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Amém. Levante suas mãos e aplauda o Senhor Jesus. Queridos, livro de Mateus, capítulo 6, verso 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você quer que Deus acrescenta na sua vida financeira, se você quer que Deus acrescenta tudo para a sua vida, que você busca em sonhos, em oração, em jejum, em graça, pega o seu envelope, entrega seu dízimo aí e faz a sua oferta em nome de Jesus. Posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, e tua palavra está de pé. Amém, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos orar então com o nosso dízimo, com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, queremos abençoar, queremos consagrar diante do Senhor. Deus, cada dízimo, cada oferta, que os nossos celeiros transbordarão de muitas e muitas bênçãos. Deus, abre portas aonde nós buscamos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor prospere, que o Senhor traga abundância, que o Senhor traga em nós, meu Pai, o nosso propósito, que nós possamos ser homens e mulheres obedientes sobre dízimo e sobre ofertas. Deus, corações endurecidos, quebranta, meu Pai. Leva a tua palavra, que a tua graça, a tua paz seja conosco. E consagramos a ti o nosso dízimo e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer, receba a unção em nome de Jesus. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Amém, glória a Deus, amém. Queridos, você que está aí conosco online, quero dizer para você, obrigado pela sua presença nesse arena. Amanhã a gente terá aí o nosso culto de Santa Ceia e comemoração ao Dia dos Pais. Você é o nosso convidado, fique na paz, que Deus te abençoe e te